Olá pessoal, hoje vamos iniciar os nossos estudos sobre os sinais de pontuação. Os sinais de pontuação eles são muito importantes na nossa leitura, na nossa escrita. Na nossa leitura, ele nos ajuda na entonação, nos ajuda no ritmo, nos ajuda nas pausas durante toda a nossa leitura. Na escrita, ele nos ajuda a atribuir sentido àquilo que nós estamos escrevendo. Então, vamos iniciar pelo sinal do ponto final. Para que é usado o ponto final? O ponto final, ele é utilizado para indicar o final da frase. Indicar o final de uma frase. Então, por exemplo, Maria foi passear. Essa é uma frase afirmativa. Então, à medida que eu disse essa informação, que eu afirmei que Maria foi passear, eu finalizei a minha frase com um ponto final. Outro exemplo. Amanhã terei que fazer o meu dever. Finalizei a minha frase também com o sinal de pontuação do ponto final. Então, o ponto final ele sempre é utilizado para indicar o final de uma frase, certo? Já a vírgula, ela é um sinal de pontuação que tem diversas formas de ser usado, certo? Vamos conhecer 3 formas de utilizar a vírgula corretamente. A vírgula ela é um sinal de pontuação que indica uma pausa, é um sinal de pontuação que separa o vocativo, que é o chamamento, né? Ela é um sinal de pontuação que separa enumerações. Então, vamos ver isso na prática. Então, ela é usada para separar o vocativo. Ela é usada para enumerações. E ela é usada para separar local e data. Como assim? Vamos ver. Vocativo. Vocativo é o chamamento, é chamar. Então, quando a gente diz, Maria, vem cá. Pedro, vamos passear. João, me ajuda, por favor. Isso tudo eu estou chamando. Então, quando eu chamo alguém, eu estou usando um vocativo. Então, por exemplo, Maria, vírgula. Venha cá. Vírgula, separando o vocativo. Quem eu chamei? Maria. Então, vocativo do restante da frase. Enumerações. Quando a gente diz, por exemplo, Pedro levou para a casa da sua mãe o material da escola. Lápis, borracha, lapiseira, caderno, livros. Ou, por exemplo, quando eu posso dizer assim, Maria foi ao mercado e comprou biscoito, leite condensado, creme de leite, iogurte. Então, eu estou enumerando várias coisas. Então, por exemplo, Pedro comprou leite, vírgula, biscoito, vírgula. O que mais ele pode ter comprado? Ele pode ter comprado creme de leite,
ele pode ter comprado leite condensado. Então, à medida que eu uso essas vírgulas, eu estou separando as enumerações. Então, eu separei leite, biscoito, creme de leite e leite condensado. Não tem a vírgula porque está acrescentando mais um item que foi comprado por Pedro no supermercado. Local e data, geralmente a gente diz Petrolina, 15 de setembro de 2018, Juazeiro, 20 de janeiro de 2010. Então a gente está usando um local, que é a cidade, e uma data, por exemplo, 10 de março de 2020. Então, quando eu uso local e data, logo após o local, eu separo com uma vírgula. Então, eu separei local e data com uma vírgula, certo? Eis que surge, então, o ponto de interrogação. Ó, rimou. O ponto de interrogação, ele é utilizado para indicar perguntas. Vamos ver aqui. Utilizado, então, olha, indicar perguntas. Então, todas as vezes que eu for escrever uma pergunta, eu preciso usar o sinal de interrogação? Sim, com certeza precisa. O sinal de pontuação, ele é importante para a frase. Então, vamos um exemplo. Marcos, você fez a atividade? Então, olha, utilizamos aqui o sinal de interrogação para indicar essa pergunta. Outro exemplo. João, você já almoçou? Então, é mais um exemplo utilizando o ponto de interrogação na indicação de perguntas, certo? O travessão, ele é um sinal de pontuação utilizado para indicar a mudança de interlocutor. Então, vamos aqui, ó, mudança de interlocutor. Ah, mas eu não sei o que é uma mudança de interlocutor. Calma que a gente esclarece agora. Mudança de interlocutor é mudar quem está falando. Então, em um texto, geralmente a gente coloca diálogos entre os personagens e, para indicar cada uma dessas falas, nós usamos travessão. Então, a gente vai alternando, vai havendo essa mudança de interlocutor entre os personagens e também do narrador. O narrador não utiliza travessão. Então, por exemplo, vamos usar um exemplo. O lobo disse. Nesse caso, nós utilizamos os dois pontos para indicar que em seguida vem a fala do personagem. Então, travessão, indicando que essa é a fala. E o lobo diz. Eu vou te pegar. Então, essa frase, ela é caracterizada como uma fala do personagem, né? Ela está mostrando a mudança de interlocutor do narrador nessa primeira fala, nessa primeira frase, para o personagem, o lobo, nessa segunda frase aqui. Então, o travessão, ele é usado com essa finalidade de promover a mudança de um interlocutor. Claro que existem outras formas de usar o travessão
e que a gente vai estudando mais aprofundadamente mais para frente com o passar do tempo, certo? Então, vamos lá para o próximo sinal de pontuação, que é o ponto de exclamação. O ponto de exclamação, ele é utilizado para inúmeras expressões. Ele é utilizado para indicar alegria, indicar medo, indicar espanto, indicar advertência, indicar uma ordem e outras indicações que o sinal de exclamação ele pode dar, certo? Então, vamos ver exemplos de indicações de uso do sinal de exclamação. Então, eu posso dizer: que dia lindo! Que dia lindo! Eu estou admirando, né? Eu posso dizer: ai, eu estou gritando por dor. Eu estou, por exemplo, quando eu grito socorro, socorro, eu estou pedindo ajuda, né? Eu posso estar com medo. Então, o sinal de exclamação, ele tem essas indicações de medo, de gritos, de espantos, de susto, de advertência, de dor. Ele tem várias indicações, certo? Então, vamos para o próximo sinal de pontuação. Os dois pontos também é um sinal de pontuação que tem diferentes formas de ser utilizado. Então, vamos conhecer algumas dessas formas. Ele pode ser utilizado antes das falas dos personagens em um texto. Como assim? Quando a gente escreve um texto que vai colocar a fala de um personagem, geralmente, né, não em todas as vezes, mas em muitos casos a gente pode colocar assim, por exemplo: o menino disse. Quando a gente coloca o menino disse, geralmente a gente termina com 2 pontos, porque ele vai indicar que em seguida vem a fala de um personagem, certo? Segunda forma de utilização dos 2 pontos é em uma citação. Como assim em uma citação? Como que eu vou utilizar ele em uma citação? Por exemplo, eu quero dizer uma frase de Platão, de Aristóteles, que foram grandes pensadores. Então eu posso dizer, vamos colocar, né? Antes de citações, certo? Então, por exemplo, é como dizia Sócrates. Dois pontos. 2 pontos eu vou indicar posteriormente também a fala de Sócrates, desse pensador. Então eu vou indicar posteriormente a essa frase a citação daquele autor, certo? E em seguida nós temos enumerações. Como assim enumerações? Geralmente, quando a gente vê nas receitas, né,
quando a gente vê em determinados lugares uma lista de materiais, a gente vê, por exemplo, numa receita, quando tem ingredientes, ó, 2 pontos, porque em seguida serão listados os ingredientes. Outra coisa, às vezes pode vir assim: materiais, 2 pontos, porque em seguida serão listados os materiais que serão utilizados. Então, essa é a usualidade do 2 pontos, certo? Antes das falas de um personagem em um texto, antes de citações e em enumerações.